E aí, por 290 votos a favor e 144 votos contra, aprovaram o homeschooling aqui no Brasil, né? Então, sobre isso aí, o projeto ele ainda tá tramitando, Pois né? é. Mais ou Ele menos, ainda né? está Calma aí também. tramitando. Ele passou na comissão na CCJ, né? Constituição e Justiça. Tá indo pro Senado, né? Só que, Ele foi assim, aprovado na Câmara, ainda falta mais duas isso. aprovações ainda e sanção, né? Mas, tipo, em relação a isso, destaquei alguns pontos do projeto em si, mas eu não queria ficar focando muito no projeto, mas e sim na ideia geral da coisa, né? Da regulamentação da educação domiciliar. Que uma das partes mais bizarras aqui do projeto é simplesmente que aqui a plena liberdade de opção dos pais e dos responsáveis legais entre educação domiciliar e educação escolar e domiciliar nos termos dispostos nessa lei. Ou seja, você não tem liberdade. A liberdade ela está nos termos da lei. Então você só pode ter liberdade de acordo com essa lei. E o que é engraçado é que é isso aqui. Você tem que ter, por exemplo, caderneta de vacinação atualizada, o período de cadastro regular, de dezembro a fevereiro. Você tem que ter a conclusão de processo de cadastramento de um monte de coisa, tem que comprovar matrícula. Tem uma série de coisas, uma série de requisitos que você tem que cumprir. Por exemplo, tem que ser submetido a uma avaliação anual e caso o seu filho, por exemplo, não tenha a proficiência necessária de acordo com o Estado, né, com as exigências do Estado, você perde o direito de fazer o homeschooling. Eles acabam amarrando, né? Fazem igual para todo mundo que queira ter acesso à posse e porte de arma, eles acabam dificultando ao máximo para estimular que a pessoa, para desestimular a pessoa, né? Para motivar a pessoa a desistir, né? Enfim, e aí a criança no final das contas vai ser cobrada pelo exame, pelo conteúdo nacional do MEC, né? Não muda muita coisa, né? A questão é que enquanto a coisa tá anárquica, né, digamos assim, ela vai funcionar melhor, sabe? Você vê, os mercados, por exemplo, o mercado de TI, a área de TI, a área de programação, não tem sindicato, não tem regulamentação. E é uma das áreas que paga melhor, sabe? E funciona É. muito bem. Funciona muito bem e desenvolve muito bem. O problema de você regulamentar é esse. Você vai simplesmente trazer a escola para dentro da tua casa. A partir do momento que você regulamentar isso e você se cadastrar, uma família homeschooler, se cadastrar nesse sistema, ela simplesmente vai entregar para o Estado, vai entregar a educação dela para o Estado, do filho dela para o Estado, de qualquer maneira. Porque Exato. se ela não cumprir o currículo, não seguir a risca lá bonitinho, não passar, os filhos dela não passar em todos os testes exigidos pelo Estado, ela vai perder o direito de praticar a educação domiciliar. No mundo da vela, existe muitos pais que colocam o homeschooling andando em veleiros, dando a volta ao mundo, né? Essa questão toda de legislação positivada, isso é muito dependente de país, né? Sabe, você faz homeschooling do seu jeito, na verdade, né? Sim. É uma ilusão que tem um certo controle, assim. Assim, ó, eu já fiz trabalho voluntário em comunidades carentes pela igreja, e eu vi crianças no nono ano de um bairro pobre da Grande São Paulo, que a criança do nono ano tinha, sei lá, 10, 11 anos. Ela não sabia escrever amor. Ou seja, era uma analfabeta no nono ano, terminando o primeiro grau. Ó, um detalhe interessante, né? O homeschooler, se você tiver lá na primeira série e a criança não souber escrever amor, você perde o direito de ser homeschooler. Sim. Agora, no estado, você pode estar no nono ano, até mais do que isso, e se você não souber escrever amor, tá tudo bem. Aprovação automática, né? Não pode nem reprovar para não excluir o aluno. É claro, né? Porque o objetivo da educação estatal não é educar ninguém, né? Exatamente, é doutrinar. A diferença básica entre Estado e mercado, né? E assim, é meio piada achar que os deputados podem regular como que seus pais ensinam seus filhos, né? Os deputados de esquerda, eles falam, não, porque a educação é um dever do Estado e não sei o quê. Porque eu ia comentar da leitura que eu fiz do Paulo Freire, que eu fui ler a Pedagogia do Oprimido, né?
E depois eu fui ler A Pedagogia da Esperança, que é o livro que faz uma continuação. Você não encontra nada de pedagogia, simplesmente você não encontra pedagogia em nenhum dos dois livros. Você até procura saber, assim, como que o professor tem que proceder quando ele entra numa sala de aula, né, e precisa enfrentar certos desafios, comportamentos, né, dificuldade de aprendizado. Você não vê nada disso nos livros do Paulo Freire. Detalhe, né, ele fica falando várias vezes sobre a forma da educação que é praticada, né, que na opinião dele, ele chama de educação bancária. Então, como que ele define isso? O professor chega na sala de aula e ele deposita conhecimentos no aluno. Então, isso teria que ser feito de uma forma mais circular, né? O aluno contribui com o conhecimento dele e o professor estimula o aluno a chegar a um determinado conhecimento com base naquilo que ele já sabe. Aí, por isso que ele fala de você usar o contexto que o aluno está inserido. Se for para a gente cogitar realmente fazer dessa forma, a gente tem que começar admitindo que isso é interessante. Você falar em educação de jovens e adultos, o chamado EJA, né? Exato. Porque a criança, quando ela tem 6, 7 anos, ela entra na sua sala de aula, ela basicamente não tem um repertório cultural tão grande para você falar, bom, vamos saber agora o que essa criança conhece. É uma realidade totalmente diferente, né, de quando é essa proposta aí, que em tese isso circula em torno de quando Paulo Freire fez uma alfabetização lá de trabalhadores rurais. Então, assim, tem um abismo gigante entre a experiência dele lá com os trabalhadores rurais analfabetos e uma escola do ensino fundamental, por exemplo. Simplesmente não se aplica. Eu estava até com um e-book, então eu fui contando a quantidade de vezes que certos termos apareciam, né, no livro. Você praticamente não vê os termos aritmética, matemática, gramática, verbos, advérbio, você não vê o cara falando disso. Em tese, ele está falando de alfabetização. Agora, em contrapartida, você vê mais de 20 vezes Che Guevara, Karl Marx, o Xi Jinping. Então, você faz um Ctrl F e você escreve ali Guevara e você vai dando Enter, e aquilo não acaba mais, porque o cara não sabe falar de outra coisa. Então, vamos fazer um contraste. A gente quer o homeschooling, a gente quer a liberdade, né? O que os grupos que estão criticando o homeschooling querem? Eles querem Paulo Freire. E o que o Paulo Freire oferece? Cara, o que ele oferece é uma tristeza, não dá nem para continuar falando, senão eu vou mais 1 hora só falando das porcarias de pedagogia do oprimido e pedagogia da esperança. Educação domiciliar é imperativa moral também, de verdade, né? Não isso.